Queridos, vamos ao terceiro exemplo. Utilizando as duas teorias, a molécula muito estável do nitrogênio, chamada inclusive de azoto pelos antigos, é formada por dois átomos de nitrogênio que tem número 7. E por ter número atômico 7, tem 2 na primeira camada e tem 5 na camada de valência. 2 mais 3, 5. Que com 3 ligações covalentes completa o octeto. Os 2 elétrons do 2s, eles não participam da ligação, porque eles estão completos. Seria a esfera dos 2 átomos. Agora, os 3 elétrons que estão no orbital P vão fazer ligação. E que ligações que eles fazem? Observem, eles fazem primeiramente uma ligação sigma. Sigma P com P. E com os orbitais P paralelos estabelecem 2 π. Então eu tenho uma sigma, pode ser esta sigma, eu tenho 2 π. A π formada pelos orbitais P paralelos no eixo do Y e a π formada pelos orbitais P paralelos do eixo do Z, aqui na frente e lá para trás. Bom, então observe que a tripla ligação que temos no nitrogênio tem uma sigma e uma π, 2 π. Um orbital molecular sigma, orbital molecular, porque esses 2 elétrons agora estarão em torno dos 2 núcleos. A nuvem eletrônica formada por 2 elétrons de encaixe do mesmo eixo. Enquanto que as ligações π, a π do eixo do Y e a π do eixo do Z, é um encaixe de forma de orbitais paralelos. Então, na teoria dos orbitais moleculares ligantes e antiligantes, nós vimos e vamos repetir. O essencial é que cada 2 orbitais atômicos produzem 2 orbitais moleculares. E os orbitais moleculares, obviamente, é aquela região de probabilidade de haver elétrons de cada orbital atômico. E os elétrons se espalham. Os elétrons se espalham pela molécula inteira. Muito bem. Se 2 orbitais atômicos produzem 2 orbitais moleculares, o orbital da camada de valência 2s do primeiro átomo e os elétrons do orbital de valência dos 2 elétrons do segundo átomo, que são justamente aqueles que não participavam na teoria de ligação. Na maneira antiga, os orbitais do orbital esférico 2s não participava, ficava olhando. Agora, na teoria de orbitais moleculares, o orbital que não participa de ligação porque já está cheio, ele vai participar, ele entra também. Todos os 5 elétrons, os 2 do 2s e os 2 do 3p. Sendo que o 2s do primeiro átomo, 2s do segundo átomo. Cada 2 orbitais atômicos me dão 2 orbitais moleculares. O orbital molecular ligante, que tem menos energia, que estabiliza a molécula, e o orbital antiligante, que tem energia mais alta, que desestabiliza a molécula. E a chance de haver a molécula será comprovada pela ordem de ligação. Então vamos à distribuição, obedecendo Pauli. 2 elétrons no máximo em cada orbital. Eu tenho quantos elétrons? Eu tenho 4 elétrons. 2 elétrons do primeiro átomo, 2 elétrons do segundo átomo. 4. Então lá vai. 1, 2, 3, 4. Está aí. Esta é a estrutura eletrônica dos orbitais atômicos 2s do átomo da molécula de nitrogênio, formado por 2 átomos. Agora, vamos à parte mais interessante. Nós temos no subnível 2p, na teoria de ligação,
e que vai se desdobrar, esses 3 orbitais, vai se desdobrar 3 lá e 3K são 6. Vão se desdobrar em orbital ligante e antiligante. Um orbital de cada um me deu 2. 3 orbitais de cada um me dará 6. Se um orbital de cada átomo me dá 2 orbitais, 3 orbitais de cada átomo me dará 6. Mas por que eu não escrevi no desenho, por que eu não escrevi 3 com energia mais baixa e 3 com energia mais alta? Eu escrevi 3 com energia mais baixa, porque a energia sobe, essas energias são mais baixas do que os orbitais atômicos, e 3 com energia mais alta. A pergunta não é esta. A pergunta é, por que os 3 orbitais atômicos se subdividiram em 1 mais 2? 3 orbitais atômicos se subdividem em 1 mais 2? 1 mais 2? Por quê? Porque quando tu olhas para a molécula que está correta, nada está errado. Uma teoria complementa a outra. Na molécula, onde nós temos as ligações, nós temos uma sigma entre as 3 e 2 π. Então, esses três orbitais atômicos do subnível 2p me darão 6. Porém, um orbital é para fazer a sigma. A sigma, aquela que pega os orbitais frente a frente. E os outros 2 é para fazer a π. Só que aqui tem um segredinho. O segredinho é o orbital que se destacou para fazer aquela que aqui é esta forma, que é a sigma, que vai ser o orbital ligante sigma 2p, vai ter o seu orbital antiligante, sigma antiligante, indicado pelo asterisco. Sigma antiligante 2p com energia mais alta. O detalhe é que os 3 viraram 1 mais 2. Os outros 2 orbitais, aqueles que farão π, a π do eixo do y e a π do eixo do z, também terá o orbital ligante π da camada do 2p e o antiligante 2π da camada 2p, do subnível 2p. Agora, tu tem que perceber que o sigma, o orbital ligante sigma, ele tem energia mais baixa e tem o antiligante energia mais alta. Só que o mais alta da sigma é bem mais alta, superando o orbital antiligante π, que está com 2 orbitais. Então, cuidado, você na verdade tem sigma ligante 2p, sigma ligante antiligante 2p. Tu tem π ligante 2p com energia mais baixa, mais estável do que a energia sigma 2p. Então, π 2p com energia bem baixa e π antiligante 2p. Percebeu? A diferença é, primeira, no 2s, tá beleza. Tem 2 orbitais atômicos me dando 2 orbitais moleculares. O ligante com energia mais baixa e o antiligante com energia mais alta. Os orbitais 2p são 3. 3 de um átomo, 3 do outro, vai me dar cada orbital, vai me dar 2 orbitais. Então, como eu tenho 3 orbitais, eu vou ter 6 orbitais moleculares. Quando o orbital P faz sigma, ele tem uma preferência, uma maneira diferente de ser identificado. Aquele dos 3 que faz sigma e os outros 2 que farão π. Com o segredinho, deixa eu repetir, o orbital ligante sigma 2p é de energia mais baixa, mas não tão mais baixa quanto o orbital ligante π
do subnível 2, do orbital 2p. E o orbital antiligante 2p tem energia mais alta, mas não tão mais alta quanto a energia do orbital antiligante sigma 2p. Na distribuição dos elétrons, obedecendo o Wolfgang Pauli e Linus Pauling, toda a turma lá que a gente já estudou, como eu tenho 6 elétrons, vamos lá. 1, 2, lembra? O Pauli diz que são 2 no máximo em cada orbital. E o Runde manda colocar um de cada vez. Colocar um de cada vez. É a multiplicidade. É para dar o máximo de possibilidades no caso de orbitais magnéticos. Bom, então, um de cada vez, um aqui, outro ali. Mas são 6. Então, 1, 2, 3, 4. Continua. 5, 6. Pronto, tá certo? Quantos elétrons eu coloquei? Eu coloquei os 6 elétrons? Coloquei os 6 elétrons. Ponto final. Acabou-se o que era doce. Os elétrons dos orbitais atômicos me deram elétrons de orbitais moleculares, todos os 6 em orbitais ligantes. Então a estabilidade dessa molécula está mais uma vez comprovada. Eu explicava de uma maneira até lúdica de que a estabilidade do nitrogênio, conforme a teoria dos orbitais ligantes, que fazia uma sigma, fazia uma pi, apertava em cima, apertava embaixo, apertava no meio. E fazia outra pi, na frente e atrás, apertava, então ficava muito estável. Agora tu tem uma outra explicação da estabilidade. Os elétrons do subnível 2p da molécula de nitrogênio estão todos em orbitais perfeitamente ligantes. Para calcular a ordem que justifica a molécula existir e que comprova sua existência, é calcular a ordem da ligação. Então, eu vou pegar para a ordem da ligação a metade da diferença dos elétrons em orbitais ligantes pelos elétrons antiligantes. Aqui vai ser uma moleza. Qual é a ordem? A ordem será quanto? Será a metade de quanto? Quantos elétrons eu tenho em orbitais moleculares ligantes? 2, 4, 6. Eu tenho 6 elétrons. Quantos elétrons eu tenho em orbitais antiligantes? Não tenho nenhum, tchê. Não tenho nenhum. Ora, então, o que eu posso afirmar com toda segurança? Que a ordem de ligação dessa molécula é 3. Ordem 3 é estabilíssima, uma estabilidade ótima. Tá certo? Então, vemos aí o nitrogênio, que compõe 78% do ar atmosférico, que é um gás praticamente inerte. Nós respiramos esse gás e ele sai da mesma forma. Ele só participa, ele só se decompõe lá no motor quando tem a faísca para queimar a gasolina, e para queimar a gasolina entrou ar, trazendo o oxigênio que interessa. Mas o nitrogênio entra naquela mistura, porque está no ar. E a faísca elétrica provoca óxidos de nitrogênio, todos altamente poluidores. Ele, por ele, não faz mal para ninguém. Aguarde! Na próxima aula, eu vou te dizer que o nitrogênio, ele será um diamagnético. O que é diamagnético? Ele não é atraído pelo ímã, mas isso carece de uma bela explicação que virá logo depois. Agora eu quero explicar o gás da vida, oxigênio.